Amém, glória a Deus. Para nós é motivo de alegria estarmos nesta manhã aqui juntos. Dia 3 de setembro, 3/9, às 6h05 da manhã, nesta quinta-feira de setembro. Juntos para nós glorificarmos este Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Que Deus é esse? O Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus poderoso, é um Deus justo, é um Deus santo, é um Deus eficaz, é um Deus criador dos céus e da terra, é um Deus que ama, um Deus que é amor, um Deus que é misericórdia, um Deus que não quer que nenhum perverso se perca, nenhum pecador, mas que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas soberbas, das nossas arrogâncias, da nossa altivez, das nossas maldades, das nossas... Enfim, que nós venhamos nos humilharmos diante deste Deus que é rico em perdoar, que é rico em transformar o pecador num santo, num justo. Amém? Quando ele se arrepende, quando ele reconhece que ele errou, que ele pecou diante de Deus. Deus lhe dá uma segunda chance, na qual nós temos que agarrar com todas as nossas forças e abraçar mesmo essa segunda chance de Deus, que é única, e perseverarmos e agradecermos o seu imenso amor. Por esse motivo, por essa razão, nós não nos cansamos de glorificá-lo, de exaltá-lo, de bendizê-lo, porque ele cuida, ele vela para a sua palavra se cumprir cabalmente na terra. Amém? É um Deus todo-poderoso, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da Bíblia Sagrada. Então, nós estamos muito gratos a esse Deus por estarmos vivos. Cansados, estamos cansados, sim. Exaustos, estamos exaustos. Fadigados, estamos fadigados. Mas graças a Deus que Deus tem nos sustentado. Deus tem nos fortalecido, tem nos renovados. Deus tem cuidado de nós, sabe? A gente entregamos na mão de Deus toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, sabe? Toda a nossa, enfim, os anseios. Graças a Deus que o Senhor Jesus tem nos guardado e cremos que Ele vai nos guardar até o dia final. Amém? Nós gostaríamos que o Senhor Jesus Cristo abençoasse todos os ouvintes da sua palavra, abrisse o nosso entendimento para nós compreendermos a sua palavra, amém? Compreendermos, entendermos que Ele é amor, que Ele não tem prazer na morte do pecador, da pecadora, não tem prazer, mas que Ele quer que esse pecador, que essa pecadora, nós pecadores, venhamos nos arrepender, abandonarmos o caminho torto, o caminho do pecado, o caminho do vício. E nos voltarmos para Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Para esse Deus que é digno de receber honra e glória e louvor. Nós não nos cansamos de dar honras e glórias. Amém? Junilson Marinho está dizendo que a Genesi é bonita, né? A Genesi colocou uma foto aqui, esse Junilson Marinho está dizendo que ela é linda. E ela agradece, né? Obrigada. Deixa eu ver aqui esse Junilson.
Então, nós agradecemos a esse Deus, pedimos que Ele venha nos guardar de todo mal. E nós iremos fazer alguns comentários sobre esses acontecimentos que estão acontecendo. Nós vamos fazer alguns comentários sobre esses assuntos que tá, sobre esse déficit, esse buraco, esse rombo, e que agora o governo PT tem que se rebolar para conseguir dinheiro para pagar esse rombo. Tem que se rebolar, né? Tem que criar. Fala-se criar imposto, fala-se na volta da CPMF, fala-se nisso, fala-se naquilo. A gente, um país, a minha opinião é que uma nação só vai para frente, só cresce. Fala-se tanto em crescimento, em crescimento, em crescimento, em crescimento, mas só vai crescer suando. Jesus falou para Adão, Deus falou para Eva. Esse princípio é de eternidade, eternidade. Não me canso de falar, bater nessa tecla. Que quando Adão pecou diante de Deus, desobedeceu a ordem de Deus que Deus tinha dado para o homem chamado Adão, disse para ele, para sua companheira, sua esposa, sua mulher chamada auxiliadora, Eva, ela era auxiliar dele, vamos apelidar ela de auxiliadora, mas ela não tinha esse apelido, é eu que estou colocando. Eva, ela e ele tinham uma ordem diante de Deus. Deus disse para ele que ele poderia comer de todas as frutas frutíferas daquela árvore. Mas Deus disse para ele não comer da fruta do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que ele comer, ele morreria, certamente morreria. E eles desobedeceram à voz de Deus. Logo após a desobediência, Deus deu a sentença para os três. A serpente, que é o diabo Satanás, a Eva e o Adão, ambos ali se culpando. A Eva jogou a culpa na serpente. A serpente, não tem um relato dela, com certeza deve ter jogado a culpa na Eva e no homem também. Então o que acontece? Deus disse para Adão, do suor do teu rosto. Quando o Adão e a Eva desobedeceram a Deus, Deus falou para Adão e disse, do suor do teu rosto comerás. Te criarão calos nas tuas mãos. É interessante nós lermos, essa história está lá em Gênesis. Está lá em Gênesis. Eu não sei qual é o capítulo. A gente vai abrir a nossa Bíblia em Gênesis. Porque é muito importante que a gente leia essa história. A tentação de Adão. Porque isso aí é muito atual. Muito atual. A tentação de Eva e a queda do homem. Cadê aquela parte que Deus dá a ordem para Adão? Aqui. E ordenou o seu Deus o homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Isso foi uma ordem. E a ordem tem que ser obedecida. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Essa é a formação do jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava. Por quê? Ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Não existia homem para lavrar a terra. O homem foi criado por Deus para quê? Para lavrar a terra. Para lavrar a terra. Está bem explicado aqui no versículo 5. Ainda não existia o homem. Para quê? Para lavrar a terra. Lavrar a terra, cuidar da terra, sucar a terra. Fazer com que a terra, com a ajuda de Deus, como que Deus ajuda o homem? Dando saúde, respiração, vigor,
força, coragem, saúde, dando vida para o homem, respiração, fôlego, sabedoria, tudo isso vem da mão de Deus. Para quê? Para lavrar a terra, para cuidar da terra, produzir, semear sua semente. E Deus ajuda o homem após ele semear a sementinha dele. Na terra já está cuidada, já está sucada, já está adubada, etc. Já está tudo direitinho, ele já produziu ali. Deus envia a chuva. Então é um trabalho em conjunto entre Deus e o homem dependendo de Deus para tudo. Amém? Depende de Deus para tudo, homem. Para tudo. Porque se Deus não mandar a chuva, como é que a terra vai produzir? Porém, subia da terra, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o seu Deus homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o seu Deus um jardim no Éden. Quem plantou? Foi o homem? Foi o Adão que plantou? Não. O primeiro agricultor foi o Deus Todo-Poderoso aqui, que plantou a semente. E plantou o seu Deus um jardim no Éden. Ele plantou. Quem fez? Deus. Ele fez aquele jardim. E deu para o homem. E, aliás, a mulher ainda nem existia. Ele fez aquele jardim e deu para o Adão, para o homem. E o seu Deus fez um jardim no Éden, na banda do Oriente. Pôs ali um homem que tinha formado. E colocou ali um homem que tinha jardineiro. Aí que observa que a função de Adão, a profissão de Adão, além de ser lavrador, ele foi jardineiro. Ele foi cuidar daquele jardim que Deus plantou, que Deus fez com as suas próprias mãos. Ele foi cuidar daquele jardim. Amém? Jardim do Éden. Jardineiro foi a profissão de Adão, que é uma das profissões mais admiradas. É ser jardineiro. E o seu Deus fez brotar da terra toda árvore agradável. Quem foi que fez? O Senhor. O homem não fez nada. Era só para ele cuidar. E o seu Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore... Tinha muitas árvores ali? Tinha. Tinha mangueira, tinha... Toda a Bíblia diz, toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Então, nós temos que plantar árvores. Nós temos, aleluia, louvado, com a ajuda de Deus, plantar árvores para produzir frutos para comida. E a árvore da vida, no meio do jardim, a árvore da... Quem tem que plantar é um homem. Da ciência do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro, a Bíblia fala, o nome do primeiro era o Pison, o outro era que rodeava toda a terra de Avilá, onde havia ouro ali. Tinha ouro, Adão era o homem mais rico da terra. Era rico porque onde ele cuidava aquele jardim, a Bíblia diz que existia o quê? Ouro. E nós sabemos que o ouro está debaixo da onde? Da rocha da terra. E ele era rico e não sabia. Louvado seja o nome do Senhor. Rico. Tinha ouro. Aonde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. E ali há o ebidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Edequio. Este é o que vai para a banda do Oriente, da Síria. E o quarto rio é o Eufrates.
E o tomou o seu Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden. Para quê? Para ficar lá? Não, para lavrar e guardar. Olha, eu fiz esse jardim aqui, eu vou te colocar aí, tu vai lavrar e vai guardar esse jardim para mim. Foi para isso que Deus fez o homem. E ordenou o seu Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu a sentença para Adão. Deus deu a sentença para Adão e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Livremente. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Que maravilha, que bênção. Lavrando e comendo uma frutinha. Lavrando e comendo uma frutinha. Mas tinha uma árvore ali que ele não poderia comer. Tinha uma árvore ali que produzia o fruto do conhecimento do bem e do mal, e ele foi avisado por Deus que ele não poderia comer do fruto daquela árvore, porque no dia em que ele comesse, ele morreria. Ele foi avisado, nós fomos avisados. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Não era bom que o homem farei uma adjuntora que esteja diante dele. Havendo, pois, o seu Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou e toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves do céu e todo animal do campo. Veja, que Adão prosperou. Deus fez primeiro só o jardim do Éden. Só o jardim do Éden. Só o jardim do Éden com um monte de árvores frutíferas. Um monte de árvores agradáveis. Adão foi criado por Deus, jardineiro, lá onde Deus colocou ele, lá nesse jardim, rios para cá, rio para ali, braços. Tinha ouro ali, ele não sabia, mas tinha ouro, ele era rico. Tudo vem da mão de Deus para ele. Deus deu tudo para Adão, sem ele pedir nada. Ele pediu alguma coisa de Deus? Não, ele não pediu nada de Deus. Foi Deus que deu tudo para ele. Deu esposa, pensou em tudo. Pensou na esposa dele, pensou. E aí foi acontecendo que ele cuidava daquele jardim, ele lavrava. E aí o que aconteceu? Veio os animais. Foi ele que colocou o nome nos animais. Ele foi prosperando, veja. Ele foi prosperando. Veio a esposa, veio os animais, mas ele tinha uma ordem de Deus. De todas as árvores frutíferas que tu tá vendo aqui nesse jardim do Éden, tu tá vendo um rio maravilhoso. Rio, tinha água. Água de Deus, água cristalina, água pura, rio para a esquerda, rio para a direita. Que maravilha de Deus, homem abençoado de Deus. Vou te dar uma adjuntora, porque não é bom que tu estejas só, para te ajudar nesse jardim que eu fiz para te guardar, para te proteger para mim. Ele pensou em tudo. E tudo que o chamou,
a toda alma vivente. Isso, e foi próprio Adão que colocou o nome nos animais, no gado, nas aves do céu e todo animal do campo. Mas para o Adão não se achava uma adjuntora que estivesse como diante dele. Então o seu Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o seu Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e eles não se envergonhavam. Não se envergonhavam. Não existia o sentimento da vergonha. Até que a tentação da Eva e a queda do homem. Tudo maravilhoso, bênção, veja, prosperando com a graça de Deus. Mas ele tinha uma ocupação. Ele era jardineiro. Ele colhia as frutas. Colhia aquelas frutas maravilhosas, tudo ali na árvore. Ele colhia com as mãos dele. Lavava e depois ele comia. Lavava ali mesmo no rio. Tinha um rio bem pertinho dele. Bem pertinho ele lavava e comia. Ainda, por sinal, ainda ganhou uma esposa de Deus. Tudo uma maravilha de Deus. Tudo uma bênção de Deus, animais. Ele colocou o nome nos animais. Ele colocou o nome nos animais. Então, tudo bênção de Deus. O que eu quero dizer com isso é que quando Deus está perto da gente é abençoado por Deus. Quando Deus está longe da gente, acontecem as coisas ruins com a gente. Por isso nós devemos buscar quem? A Deus. Buscar-me-eis e me encontrarei quando vocês buscarem de todo o vosso coração. O segredo da nossa vitória é buscar o Senhor, enquanto nós podemos achar. Porque Deus, homem, mulher, terra, chuva, animais, tudo está interligado. Deus, o Criador dos céus e da terra, o homem, a mulher, os animais, ninguém pode viver sem a presença de Deus. Ninguém. Ninguém, jamais. É por esse motivo, por essa razão, que este Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque nós observamos que ele, quando fez o Adão, quando ele fez a Eva, ele os abençoou com tudo. Com tudo. Não faltava nada para eles. Nada, absolutamente nada. Tinha a presença de Deus. Tinha ali a presença de Deus. E quem tem a presença de Deus, quem tem um relacionamento com Deus, como teve logo depois do pecado, logo antes do pecado, eles tinham os dois, até os animais, até as árvores. Estavam todo mundo em harmonia, natureza e Deus. Deus mandando chuva para a terra.
A terra produzia as árvores frutíferas. O homem comia juntamente com a sua esposa. Os animais, todo mundo alegre. Mas houve o pecado. O pecado é que destrói a terra. A desobediência às ordens de Deus. Desobediência ao mandamento do Senhor Jesus Cristo. Depois que nós desobedecemos os mandamentos de Deus, tem as consequências desastrosas. Tanto a natureza sofre, os animais, todo mundo, o homem, a mulher, as criancinhas, todo mundo sofre, porque desobedece às ordens. Deus tinha dado uma ordem para ele, de toda árvore, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele já sabia. Não vou comer daquela fruta, porque o Senhor Deus já me avisou que no dia em que dela comer, eu vou morrer. E eu não quero morrer. Deus tinha falado para ele, estava avisado. Deus avisa a gente das coisas antes que vai acontecer. Deus já avisa a gente. A gente não fica, fomos pegos de surpresa. Deus já avisou para nós o que vai acontecer com este mundo, com a humanidade que não crê em Deus, que não respeita a Deus, que desobedece a Deus. Deus já avisou para nós. Nós já estamos o quê? Avisados. Ah, ninguém me avisou? Ninguém vai ter essa desculpa diante de todo mundo. Está avisado. Vida eterna para aquele homem, aquela mulher que realmente obedece à ordem de Deus. E castigo eterno para aquele homem, aquela mulher que desobedece às ordens de Deus, que é a morte eterna, a morte espiritual, onde o espírito vai ficar separado eternamente de Deus. É desse destino que Deus quer nos livrar. Deus não quer que o homem, embora pecador, embora a mulher pecadora, Deus não quer que ele morra eternamente. Deus quer que ele viva eternamente. Mas para isso nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Para isso, nós devemos estudar a palavra de Deus, examinar e temer a Deus. Temer a Deus, porque assim como aconteceu com Adão, acontece com a gente hoje. Assim como aconteceu com a Eva, acontece com a gente. O Deus é o mesmo, não mudou. Ele deixou uma ordem para nós. Ele já usou seus profetas. Os seus profetas já avisou para o mundo. Os profetas que estão dentro da Bíblia. O que vai acontecer neste planeta. O que vai acontecer com esse mundo. Mas ninguém acredita. Ninguém crê. Acha que não vai acontecer o que está escrito na palavra de Deus. Mas vai acontecer. Vai acontecer porque quem falou foi o próprio Deus. Mandou seus profetas escreverem para nós que esse planeta vai se acabar. Um dia vai, aleluia. Enquanto isso não ocorre, nós devemos acreditar em Deus e nos seus profetas e temer a Deus.
esperando o dia do julgamento final, esperando esse grandioso dia do juízo final, em que toda a humanidade vai estar diante de Deus. Para quê? Para prestação de contas. Para prestação de contas. O rico, o pobre, todo mundo vai estar diante de Deus, de todas as gerações. E aí Deus vai separar aquelas pessoas que creram na palavra dele e obedeceram e temeram. Vai separar. E daquelas outras que não creram, foram avisadas, foram alertadas, mas não creram e não obedeceram à voz de Deus. Ignoraram, rejeitaram, desprezaram as advertências que estão aqui dentro dessa Bíblia Sagrada. Vai ter essa separação. E quando chegar, vai ter choro, tristeza, pavor, pânico para aquelas pessoas que Deus vai colocar no lugar aonde elas merecem. Vai ter choro, desespero. Por que que eu não acreditei? Por que que eu desprezei? Por quê? Mas vai ser tarde demais. E para aquelas outras pessoas que deram valor na palavra de Deus e guardaram e obedeceram, elas vão ter recompensa, gozo, salvação, descanso, alívio, consolo, porque elas sofreram caladamente. Elas preferiram o caminho de Deus, o caminho da palavra de Deus. Serão recompensadas por Deus. Serão recompensadas pelo próprio Deus. Deus vai recompensar os dois lados, tanto o homem mau como o homem do bem. Quem vai recompensar? O próprio Deus. O próprio Deus. O próprio Deus. É Ele que vai recompensar.